Amados irmãos e amigos, agradeçamos a Deus o privilégio que Ele nos dá de participarmos de mais uma Páscoa. Agradeçamos a Deus o privilégio de celebrarmos este culto, que mesmo não sendo presencial, é tão significativo para nós, por causa da data que nós celebramos. Nós louvamos o nome do Senhor, porque Ele é bom e cuida de nós e das nossas necessidades. A minha oração durante o preparo desta mensagem tem sido de que Deus use esta mensagem para fortalecer a nossa fé no Evangelho de Jesus Cristo. Que a mensagem sirva para confortar o nosso coração, especialmente por causa de experiências recentes que temos tido, quando da separação dos nossos entes queridos que passaram para a eternidade. Mais do que em qualquer tempo da nossa vida, nós precisamos agora nos firmar bem nas promessas de Deus em Cristo, porque como seres humanos precisamos do Senhor e passamos por emoções variadas, como emoções porque passaram aquelas mulheres que no dia da ressurreição, bem cedo, foram até o sepulcro, desejando ungir o corpo de Jesus Cristo. Eu quero ler o texto que é fundamental para esta mensagem. Lucas 24, versos 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram dois homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão, e eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro e, abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se, admirado do que havia acontecido. Nós devemos nos lembrar, quando lemos este texto, devemos nos lembrar que Cristo havia sido crucificado poucos dias antes, 2 dias antes, na sexta-feira. Os fatos todos relacionados ao julgamento e ao sofrimento de Jesus Cristo estavam ainda bem na mente daquelas mulheres e dos outros também. Os sofrimentos de Jesus abateram o espírito dos discípulos, e é nesta condição que aquelas mulheres foram ao sepulcro buscar ungir o corpo de Jesus Cristo, coisa que não haviam podido fazer na sexta-feira, porque quando o sábado chegou, elas não podiam mais agir dentro da cultura judaica. Amados, nós devemos lembrar alguns dos eventos antes da morte do Senhor Jesus Cristo. Judas, um dos 12, havia traído Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Pedro, discípulo de Jesus Cristo, havia negado conhecê-lo e o fez 3 vezes. No sinédrio, Jesus foi cuspido, maltratado e ofendido. Pilatos trocou Jesus por um conhecido criminoso, Barrabás. Os soldados cruéis, pouco antes da crucificação, despiram Jesus, ironizavam Jesus, vestindo um manto escarlate, representativo de nobreza, mas naturalmente eles faziam pouco de Jesus Cristo.
colocaram na mão direita de Jesus um bordão e oportunamente tomaram aquele mesmo bordão e bateram na cabeça de Jesus e ainda o coroaram com coroa de espinhos. Zombaram muito dele e finalmente Jesus foi crucificado ao som de gritos da multidão: desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E depois disso, Jesus, tendo morrido, foi sepultado às pressas. Precisamos lembrar que isto foi antes e na sexta-feira, mas o domingo chegou. E eram muitas as emoções das mulheres, quando bem cedo de manhã, como nos diz o texto, foram até o sepulcro. Enquanto elas se dirigiam para o sepulcro, havia muita dúvida em seus corações. O que fazer? Sem dúvida, precisavam preparar o corpo de Jesus Cristo, ungir o corpo de Jesus Cristo. Como eu disse, porque não tinha havido tempo para fazer isso, que era uma exigência na cultura judaica. E elas, a caminho do sepulcro, não sabiam o que esperar. Afinal, como os outros discípulos também, elas não entendiam realmente o que Jesus queria dizer quando falava que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas esta dúvida que estava no coração daquelas mulheres virou um verdadeiro desespero, pois o texto nos diz que quando elas chegaram ao sepulcro, a pedra do sepulcro estava removida. E elas foram dominadas por grande perplexidade. Não sabiam o que pensar. Mas nós encontramos a partir do verso 4, a parte final do verso 4 até o verso 7, que as mulheres descobriram algo inesperado. Elas, chegando ao sepulcro, vendo a pedra removida, encontraram-se com dois mensageiros de Deus. Dois mensageiros de Deus. A palavra de Deus diz assim: dois homens com roupas resplandecentes. Elas foram tomadas de grande medo, mas houve um diálogo dos mensageiros de Deus com as mulheres. Eles disseram: por que procurais aquele que vive entre os mortos? E é interessante nós notarmos que eles continuam dizendo: olha, ele não está aqui, lembrem do que ele dizia. Que descoberta interessante. Na verdade, quando elas ouviram isto, quem sabe pensaram, e nós não tínhamos realmente nenhuma necessidade de estar desesperadas, porque agora que nós lembramos o que ele dizia, olha o que aconteceu. Jesus realmente ressuscitou, ele está vivo. A esta altura dos acontecimentos, elas são tomadas de uma enorme alegria. Alegria por causa da certeza de que Jesus ressurgiu. Certeza de vitória. Isto é vitória para elas. É importante pensarmos que esta mesma vitória, esta mesma certeza, nós também podemos experimentar hoje. É só confiar em Jesus e entregar a nossa vida a Ele. Depois da descoberta surpreendente, elas correram para comunicar aos discípulos com muita alegria o que havia acontecido. Este texto de Lucas 24 nos diz inclusive o nome de algumas das mulheres que tiveram esta maravilhosa experiência: Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e algumas outras. E tendo elas comunicado aos discípulos de Jesus o que havia acontecido, o fato de que Jesus estava vivo, eles não deram crédito a elas. A palavra nos diz que eles imaginaram assim: as mulheres estão delirando. Contudo, no verso 12, nós somos lembrados que Pedro resolveu verificar
o que havia sido notificado para eles a respeito de Jesus. Ele levantou-se, bem Pedro, impetuoso, e correu até o sepulcro, abaixando-se, viu somente os panos de linho, e ele retirou-se também, tomado de admiração pelo que havia acontecido. É aí que Pedro passa a crer, pois não podia fugir da realidade. O ato de crer é sempre um ato pessoal, intransferível, e Pedro, nesta ocasião, creu. É importante crermos que Jesus ressuscitou, e eu pergunto aos amados, todos já reconheceram que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, que veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados e nos oferecer vida eterna? A oferta é real. Ele oferece vida porque ele mesmo venceu a morte e inaugurou na sua ressurreição a vida eterna, que garante e oferece a todo ser humano, todo aquele que nele confia, que nele crê. Uma outra palavra que devemos dar com base neste tema da ressurreição é que nós devemos estar bem lembrados que a ressurreição de Jesus foi anunciada profeticamente muitas vezes, como por exemplo no texto, um salmo profético importantíssimo, o Salmo de Davi, que é o Salmo 16, versos 10 e 11, onde está escrito: pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua mão direita, eterno prazer. Que texto interessante a respeito deste particular, da promessa, da profecia a respeito da ressurreição do Messias de Deus. O fato é que, tendo Jesus vencido a morte, ele apareceu a muitas pessoas em circunstâncias as mais variadas. Foi o apóstolo Paulo que, no capítulo 15 da sua carta aos de Corinto, o capítulo da ressurreição, escreveu, de fato, um resumo da maioria das aparições de Jesus Cristo, e quero ler este texto a partir do verso 3. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É interessante nós notarmos que neste texto são citados os nomes daqueles que tiveram a experiência de ver Jesus ressurreto, conversar com Jesus, observá-lo bem de perto. O primeiro citado é Pedro. Pedro também é citado em Lucas 24, 34. É muito interessante esta experiência. Lucas 24, verso 34, diz assim: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Esta é uma outra referência a Jesus ressurreto aparecendo a Simão. Devemos nos lembrar que isto tem a ver com aquela experiência quando os dois discípulos que tiveram um encontro com Jesus ressurreto no caminho de Emaús, depois da experiência tão feliz que eles tiveram,
eles foram aos discípulos e quando eles contaram, começaram a compartilhar as suas experiências com os discípulos disseram para eles: olha, é verdade sim, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, Além de aparecer a Simão, também nós sabemos pelo relato, pela revelação de Paulo na sua carta aos de Corinto, no capítulo 15, o capítulo da ressurreição, nós sabemos que ele apareceu aos 12. Neste particular desta expressão, apareceu aos 12, 12 é título formal apenas, porque eles continuaram a ser conhecidos às vezes, os 12 seguidores de Jesus, mesmo antes da escolha do outro discípulo que tomou o lugar do traidor. E é interessante que nas aparições de Jesus havia frequentemente demonstrações físicas. Lembremos-nos que quando apareceu a Tomé, ele disse: olha aqui os sinais dos cravos, as feridas, não é? Também nós devemos pensar assim, mas por que estas demonstrações físicas? E há duas razões por que isto aconteceu, que nós podemos entender. É que estas demonstrações de feridas do Cristo ressurreto eram um sinal muito claro de que Jesus ressuscitou fisicamente. E, em segundo lugar, é um sinal de que era de fato o mesmo Jesus que foi crucificado. Era ele mesmo e não outro, e não apenas um fantasma. Nas citações de Paulo a respeito das aparições de Jesus pós-ressurreição, ele diz: apareceu a 500 irmãos. Importantíssima afirmação, a maior parte deles ainda vive. Ainda apareceu a Tiago. Tiago é irmão metade de Jesus. Lembremos-nos que os irmãos metade de Jesus, de fato, não creram nele, senão após a ressurreição. E há referências na própria primeira carta de Paulo aos de Corinto, no capítulo 9 e verso 5, a estes irmãos de Jesus, um assunto polêmico em alguns setores do cristianismo até hoje. Mas irmãos de Jesus Cristo, entre os irmãos de Jesus Cristo, Tiago se tornou inclusive um líder da igreja, firme, confiante no poder de Jesus para salvar os que nele confiarem. Também apareceu Jesus ressurreto a todos os apóstolos. Aqui o que significa que é um grupo muito mais amplo do que apenas os 12. E o apóstolo Paulo é levado a escrever na sua carta que apareceu também a ele, o que é uma referência clara àquela aparição de Jesus quando ele estava a caminho para Damasco, para perseguir, naquele tempo da sua vida, perseguir a igreja do Senhor. Não apenas há todas estas evidências da ressurreição, nas aparições múltiplas de Jesus Cristo, muitas das quais citadas no texto a que me referi, 1 Coríntios capítulo 15, mas também nós podemos pensar a respeito das consequências maravilhosas desta realidade da ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero começar citando como consequência da ressurreição de Jesus Cristo, do conhecimento da ressurreição de Jesus Cristo, o fato de que os discípulos tiveram um melhor entendimento das Escrituras sobre sofrimento, morte e a ressurreição, isto da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Esta afirmação minha é baseada no mesmo capítulo 24 de Lucas, agora a partir do verso 44, porque Jesus apareceu aos discípulos e está escrito assim: depois lhes disse, são estas as palavras que vos falei. Jesus está querendo que eles lembrem que haviam sido avisados disso, estando ainda convosco.
era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, isto é, em todo o Velho Testamento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Está aqui um resultado da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem a eles, abre-lhes o entendimento para que eles compreendam e sejam fortalecidos na sua fé. E verso 46, e disse-lhes, está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles recebem uma consequência de Jesus ressurreto, é que ele vai aos discípulos e dá entendimento a eles a respeito das promessas, das notícias que Jesus já havia dado a respeito do que ocorreria com ele. E eu já citei uma segunda consequência, que é Jesus os abençoou, já fazendo referência a que eles receberiam o poder do Espírito Santo para poderem cumprir com grande vitória a vontade de Deus em suas vidas, a vontade de Deus em que eles indo pregassem este evangelho em Jerusalém, Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Mas uma terceira consequência da ressurreição é que, com a ressurreição de Jesus Cristo tão comprovada e tão experimentada pelos discípulos no contato direto com Jesus, eles tiveram um ânimo renovado para pregar, para anunciar a mensagem do Evangelho. O livro de Atos é livro histórico por excelência, e no capítulo 2, versos que escolhi, versos 22 e 23, nós temos um exemplo muito especial deste novo ânimo dos discípulos. E é importante reconhecermos que este ânimo aqui é ânimo daquele que havia negado Jesus, o próprio Pedro. Ele está pregando num dia muito especial de Pentecostes, e ele diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras, Jesus o Nazareno, um homem aprovado por Deus entre vós, com milagres feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes crucificando pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. E agora eu quero ler o verso 36. Portanto, é uma conclusão, portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que o mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Mas uma quarta consequência da realidade da ressurreição de Jesus Cristo é o crescimento do número de fiéis. Versos 37 em diante do mesmo capítulo 2 de Atos. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro, isto é, após a pregação dinâmica, poderosa de Pedro, ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar.
e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. 3.000 conversões. Houve grande temor de Deus, houve milagres operados pelos próprios discípulos. Levantou-se um grande louvor a Deus pelo crescimento maravilhoso, porque era grande o poder de Deus manifesto na vida do povo que cria crescentemente em Jesus e na sua palavra. Mas há uma quinta coisa que ocorreu após a ressurreição. É que os discípulos tiveram muito mais coragem, eles receberam poder de Deus e agiram corajosamente, assim suportando as perseguições. Eu me valho do verso 10 do capítulo 4 de Atos. É um texto interessantíssimo a respeito da coragem que eles tinham no meio de perseguições que já eram tão grandes. A esta altura, os discípulos já estão sendo perseguidos porque estão pregando Jesus e a ressurreição. E o capítulo 4 de Atos nos fala a respeito de que sacerdotes e saduceus, a liderança judaica, está absolutamente incomodada e pressiona os discípulos a fim de que deixem de falar a respeito de Jesus Cristo. E o verso diz assim: mesmo no meio das perseguições, da pressão, os discípulos dizem, Pedro diz o seguinte, cheio do Espírito Santo, ele disse às autoridades do povo e aos líderes religiosos: se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente, eles tinham feito um milagre, e do modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, atentemos para isso, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Que maravilha, amados! Nesta celebração nós temos de lembrar estes detalhes, porque lembrando-os nós somos fortalecidos, como foram fortalecidos aqueles discípulos de Jesus Cristo. Nesta celebração jamais poderíamos esquecer que Jesus, de fato, morreu na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. E quando Jesus ressuscitou, ele provou ser o enviado de Deus, o Messias, que tem poder para dar vida abundante, uma referência à vida aqui especialmente, mas vida eterna, eterna. Ele mesmo disse, quando do seu ministério, em João, no capítulo 14, verso 19, nós temos esta palavra de Jesus: porque eu vivo, vós também vivereis. E em João, no capítulo 11, verso 25 e 26, está escrito, quando ele falou para Marta, na ocasião em que ela estava abatida por causa da morte de seu irmão Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Esse jamais morrerá é referência à vida eterna, como a vida que tem o Senhor Jesus. Portanto, amados, nesta celebração de Páscoa, vamos reconhecer e vamos proclamar: vale a pena crer em Jesus. Se você já creu, celebre com muita alegria o amor de Deus. Mas se você ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida e deseja ser salvo por Ele, reconheça: eu sou pecador. Arrependa-se dos seus pecados
e aceite o convite de Jesus que está diante de nós constantemente, hoje. Em Mateus, no capítulo 11, versos 28 e 29, nós lemos um dos grandes apelos de Jesus para nós pecadores. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando cremos em Jesus, também vencemos a morte, porque Ele venceu a morte por nós. Mas vencemos também as tristezas, os temores e as dúvidas. O mesmo apóstolo Paulo, que demonstrou grande fé em Jesus e foi tocado pelo Espírito Santo e escolhido para escrever na palavra de Deus. Ele firmou estas palavras na carta aos Romanos, no capítulo 8, versos 38 e 39. Palavras maravilhosas. Versos 38 e 39. Pois eu tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa mesma certeza, exaltemos o nosso Rei Jesus, coroemo-lo com entusiasmo e gratidão. Amém.